Boa noite a todos. Vamos ministrar mais uma videoaula de aquisição da linguagem, hoje sobre estágios de aquisição da linguagem e algumas patologias relacionadas a esse período de não só de aquisição, mas de desenvolvimento da linguagem, o que nós poderíamos chamar de patologias da linguagem. Sou Vicente Martins, professor da disciplina Aquisição da Linguagem da UVA, Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, estado do Ceará. Nós estamos nesse período de pandemia em regime remoto, em regime emergencial remoto. Na aula de hoje, ou videoaula, né, nós vamos, conforme eu coloquei anteriormente, tratar um pouco dos estágios. Eu coloquei estágios, mas eu já vou consertar. Nem tome estágios como naquela perspectiva daqueles períodos de Piaget. Quando falarmos em Piaget, aliás, nós temos uma aula para falar da psicogênese da linguagem a partir de Piaget, e aí sim, vale a pena a gente tocar em estágios. Agora, o ideal era usarmos o termo etapas. Então, são etapas de aquisição da linguagem, né? Tá certo? Durante a aula, vocês podem fazer quaisquer perguntas. Uma das questões que nós colocamos com relação à aquisição da linguagem, as etapas, e por que isso é importante estudar, há uma certa variabilidade, isto é, vai depender de cada criança, né? Por isso que uma criança de 4 a 9 meses, ela já pode dizer algumas palavras, outras não. E, às vezes, nenhuma palavra ela não diz. Às vezes, diz poucas palavras. E isso vai depender muito também não de estímulos externos apenas, mas das condições, né, de fala, de produção dessa fala. O que é certo, todavia, é que essas crianças, elas, desde muito cedo, elas compreendem muito mais do que produzem, tá certo? E um dado, agora há pouco, que eu estava a refletir, que eu gostaria de destacar para vocês hoje à noite, nesta videoaula, é que primeiro surgem as palavras, né? Primeiro surgem as palavras. Por isso que a morfologia é a primeira articulação, certo? E a segunda articulação é exatamente a fonologia. Por que a morfologia é a primeira articulação? Porque nós aprendemos a dizer palavras. Nós não aprendemos a dizer fonemas. Nós não aprendemos a dizer vogais. Nós não aprendemos a dizer consoantes semivogais. Ninguém aprende isso. Nem os pais ensinam, nem as famílias. Nós ensinamos palavras. Ou as crianças adquirem palavras. Agora, no interior dessas palavras, quando nós segmentamos, vamos encontrar crianças que não têm dificuldades, não vai apresentar dificuldade de pronunciar alguns fonemas, algumas consoantes, por exemplo, outras não. Há um outro detalhe também que vale a pena destacar para vocês, que as consoantes oclusivas, elas, na verdade, são as primeiras consoantes que as crianças aprendem, porque também
isso é quase, digamos assim, universal, né? As primeiras palavras pueris no clima de maternidade, e que são bem parecidas entre as línguas modernas, são exatamente papai, mamãe, e aí em papai e mamãe, nessas sílabas iniciais, nesses segmentos iniciais, você já tem as oclusivas, P e B, né? Por isso que na aquisição morfológica, na aquisição, eu diria, morfossintática também, porque nós não aprendemos apenas palavras, o grande esforço da criança também é de pronunciar orações. Só que em determinado instante, determinado momento, até nós falamos em alófrase, ela vai pronunciar uma palavra, mas num contexto em que ela tem intenção clara de dizer algo mais do que uma palavra. Por exemplo, se uma criança diz água, para dizer água, no fundo ela está dizendo, mamãe, me dê água. Só que para ela é muito complexo já oferecer uma estrutura tão complexa. Mamãe, por favor, me dê água, né? Então ela diz só água, por isso que a gente diz alófrase. Uma palavra dando conotação oracional. Por isso que muitos autores nem falam em aquisição morfológica, os europeus falam muito em aquisição morfossintática, porque nós não aprendemos apenas palavras isoladas, nem aprendemos fonemas de forma isolada. Na verdade, nós estamos aprendendo, no contexto da interação, orações. Aqui eu queria destacar a Michelle Kay, que é quando ela diz, na grande maioria dos casos, a aquisição da linguagem se efetua, é claro, com uma evidente variabilidade, mas sem maiores dificuldades. Então, para aquelas crianças ditas normais, que estão no ensino regular, há uma evidente variabilidade, mas isso não quer dizer dificuldades. E se for dificuldades, são dificuldades naturais, na articulação, por exemplo, de algumas palavras, ou de alguns fonemas, se for o caso. Todavia, alguns fatores podem afetar o desenvolvimento da linguagem, sejam porque esses fatores incidem sobre o conjunto do desenvolvimento, seja porque eles são específicos da aquisição da linguagem. Então, o desenvolvimento da linguagem, ele pode ser afetado por questões de natureza cognitiva, né, próprias, aí entra a figura de Piaget, né, próprias daquele estágio de desenvolvimento ou de inteligência da criança, né, nessa capacidade cognitiva. Eu até, não é objeto da aula de hoje, mas eu gosto sempre de relacionar esse desenvolvimento da linguagem e também a própria aquisição com desenvolvimento motor. Eu acho que eu tenho até uma aula sobre isso, relacionando aquisição e desenvolvimento motor, né? O movimento dos olhos, o movimento da cabeça, relacionando sempre para cada desenvolvimento da fala, há uma correlação com o desenvolvimento motor. A fase em que a criança já fica ereta, né, em posição de andar, engatinhar, fazendo essas relações. Quem gosta de fazer isso muito, essas correlações, são os franceses. Eu vejo os europeus, particularmente franceses e espanhóis, né, eles se dedicando muito a essa pesquisa de cotejar desenvolvimento motor e desenvolvimento linguageiro.
Algumas dificuldades também são específicas da aquisição da linguagem, isto é, são específicas daquela idade, são específicas, são preditivas, são previsíveis, certo? Então, é natural que as crianças passem por esses momentos. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu me interessei muito por questões de aquisição da linguagem, mas pelo caminho inverso. E eu vou mostrar essa lógica aqui também para vocês, à medida do possível. Eu vou tentar apresentar essa lógica aqui. O que é que você está dizendo, professor? Não, o que eu estou colocando para vocês é que, quando eu me interessei, por exemplo, por questões de perdas linguísticas, perdas da fala, por exemplo, a afasia. O que é a afasia? Que situação? Por exemplo, uma pessoa dita normal, saudável, de repente, essa pessoa sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e perde a capacidade de falar. Aí você diz, mas isso é questão da neurologia, né? Clínica. E também da neurologia cognitiva, porque se o AVC causou perda da capacidade de falar, se o AVC causou a perda da capacidade de ler, de escutar, de andar, isso pode interessar, de algum modo, a linguística dita clínica. Então, quando eu estudava as perdas da fala e também as perdas de leitura, eu vi que, a partir dessas perdas, desses estudos neuroclínicos, eu poderia chegar a compreender melhor as fases ditas normais. Bom, o que é que eu estou dizendo? De alguma maneira, gente, os estudos sobre transtorno de fala, os estudos sobre transtornos neurobiológicos, eles passaram a ser de grande interesse do pessoal de aquisição, dos pesquisadores em aquisição, porque eles despertaram para o que havia antes. Quer dizer, se alguém perdeu a capacidade de ler ou de falar, e antes isso estava intacto, significa que uma parte do hemisfério dela, um componente do hemisfério direito ou esquerdo, né, ele foi afetado. Então, o próprio estudo dos hemisférios, nós temos 2 hemisférios, né, o esquerdo e o direito, com campo de especialidade já bem estudado, né, com questões de lateralidade questões bem claras para a gente, tudo isso nos ajuda a pensar não só a aquisição, mas o processamento da linguagem, como é que nós aprendemos a falar, como é que nós aprendemos a ler, e como nós desenvolvemos, como a gente vai avançando em estágios. E que idades são mais chamativas. Eu estava aqui olhando agora para um livro, né, em que são 3 etapas importantes, e nós hoje a gente vai colocar essas etapas. De 4 a 9 meses de idade, isso é importante, de 10 meses a 24 meses, e de 25 a 36 meses. Isto é, de 0 a 3 anos, que é aquela chamada o período, né, de educação infantil, que vai de 0 a 3 anos, de educação infantil, de uma etapa, né, porque a educação infantil vai até os 5 anos, porque aos 6 anos a criança já deve entrar no ensino fundamental,
naquele primeiro ano do ensino fundamental, nesse período de 0 a 3 anos, nós temos aquela idade da creche, né, aquele período da creche, e de 3 a 5 anos, aquela fase pré-escola. Eu estou correlacionando para vocês com essas etapas da própria educação básica, né? Ora, a nossa conversa é exatamente sobre isso. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês uma síntese, né, dessas etapas. Como eu disse para vocês, eu reconheço que merece ainda mais um debate, talvez mereça mais uma aula no decorrer da nossa oferta aqui, talvez eu faça isso, destacando ainda mais esses meses, né? Destacando esses anos. Então, vamos começar de 0 a 3 meses de idade. Nesse período, é um período do nascimento, propriamente dito, aos 3 meses. Claro que os pais, nessa fase, ou etapa, né? Não estou chamando estágio, mas etapa, as mães estão preocupadas sempre com os cuidados, como a saúde, amamentar, com questões de cuidar, zelar pela vida da criança, na sua integridade física, propriamente dita. O linguista, diante dessa criança de 0 a 3 anos, a 3 meses de idade, ele vai observar esse comportamento linguageiro da criança. Então, tem um primeiro momento que nós chamamos balbucio inarticulado. Esse balbucio inarticulado, ele ocorre na produção de alguns sons. Vejam que eu estou dizendo sons. Poderia falar em sons da fala, mas eu não estou falando. Por quê? Porque o choro já é fala, o grito já é fala, aqueles barulhos, balbucios da criança já é uma forma de fala. Se a gente conceber, sim, então a gente já poderia falar em sons da fala. Mas aí, como nós não ainda discriminamos bem esses sons, por exemplo, um choro de uma criança, o grito de uma criança, você pode até fazer uma onomatopeia, mas você não consegue, a rigor, discriminar, segmentar ali, a princípio, né? Se eu conversar com um foneticista acústico, nos últimos anos eu venho estudando bastante. Como eu sou professor de fonética, uma fonética que me interessa como professor no curso de letras é a fonética articulatória, que é aquela fonética dos segmentos, né? Aprendo as vogais, quem é meu aluno sabe, né? Quem trabalha as vogais, as consoantes e tal. Nesse período agora, nesses dias, os alunos de fonética, de fonologia e fonética, estão estudando, por exemplo, as fricativas. Fe, ve, né? E assim por diante. Che, ze, estão estudando essas fricativas. Muito bem. Mas há uma outra fonética que talvez interesse a questão da linguagem, que é a fonética acústica. Talvez um choro, um grito de uma criança, os barulhos próprios nessa fase de 0 a 3 anos, eles, a partir de um espectrograma, você possa observar alguns sons de fala, ou postular isso. Mas não é um caso. Seja como for, à medida que esses sons são produzidos, as famílias já reconhecem esses sons, principalmente as mães.
Por isso que, por vezes, uma mãe percebe quando a criança, o choro de uma criança é um choro de dor. Então, é a capacidade de discriminar os sons familiares. As mães têm essa capacidade, certo? Muito bem. De 4 a 6 meses de idade, nós já podemos falar em discriminações dos sons da fala. Por quê? Há uma maturação cerebral, nós estamos falando em memória também, a criança já tem uma capacidade de memorizar bem maior do que de 0 a 3 meses. E entra outro componente que é de muito interesse quando nós falamos em etapas de aquisição da linguagem, nós já falamos em outra aula, porque você tem um viés, assim, né, ou uma bifurcação com relação à linguagem, seja aquisição, desenvolvimento ou processamento. Então, você tem uma bifurcação para a produção dos sons, ou articulação dos sons, e para a compreensão. É muito provável que, de 0 a 3 anos, conforme nós vimos, as crianças tenham muita dificuldade de produzir os sons, por isso que elas choram, querendo amamentar, né, pedir o leite materno, para dizer que está com fome. Por isso que choram, gritam, né? Então, a capacidade é muito limitada. Mas quando a mãe diz assim, já vou, espera, já estou indo, e ele silencia, é muito provável que ele já esteja compreendendo. Então, mesmo naquela fase de 0 a 3 anos, a 3 meses, melhor dizendo, em que a criança está produzindo pouco, praticamente dizendo nada, isso não quer dizer que a compreensão ela já não esteja bem evoluída, ela esteja bem avançada. Por isso que a nossa capacidade de compreender é sempre maior do que a de produzir. No início da aula de hoje, eu colocava para vocês, falava do silêncio, né? Entre aspas, que nós, professores, observamos durante a aula remota, a videoaula remota. É unânime, é o meu caso. Os professores, todos os professores dizem assim, puxa vida, às vezes eu fico achando que estou falando sozinho e quero que os meninos falem, eles não dizem nada, eles ficam lá em silêncio. Porque nós, professores, presumimos que se você falar, significa que você está compreendendo. Mas não, a sua escuta pode ser ativa. Na videoaula de hoje, isso é uma prova. Nesse momento, vocês estão escutando, vocês não estão falando comigo, né, expressando palavras comigo, mas não quer dizer que não haja uma interação. Isto é, não quer dizer que vocês não estejam compreendendo a mensagem. É muito provável que compreendam a mensagem. Então, é muito interessante isso. Nesta fase ou etapa de 4 a 6 meses, já podemos dizer que os adultos já podem fazer a discriminação dos sons da fala de uma criança e ela também. Por isso que, aos 6 meses de idade, nós já colocamos isso na aula anterior, ela salta de um balbucio inarticulado, aquele balbucio marcados por gritos, por choros, para um balbucio articulado, canônico, que é aquele balbucio que está revelando que a criança já está querendo dizer alguma coisa na sua língua materna, na língua da sua mãe, tá certo? E ela também já fez um recorte, uma escolha. A partir dos 6 meses de idade, ela fez a opção por falar a língua portuguesa brasileira.
Então, essa discriminação dos sons da fala, de compreensão da fala, o chamado balbucio articulado ou canônico, aí sim nós já podemos perceber a produção de algumas vogais e, em seguida, algumas consoantes. Naturalmente, as vogais elas vão surgir primeiro, porque para uma criança produzir uma vogal, basta abrir a boca, né? Você não tem muita... A criança não vai apresentar dificuldades mais acentuadas, porque são todos sons laríngeos, né? Basta abrir a boca. E são... você não tem bloqueio nenhum, obstáculo nenhum. Então, a produção ela se torna... Basta abrir a boca para ela tentar e conseguir produzir as vogais. Aquelas 12 vogais mesmo. A, E, I, O, E, U, A. Então, ela vai aprendendo aquilo. Pode produzir já, e certamente ela já está no nível de compreensão bem avançado, certo? Tão avançado que, quando ela começa a se expressar, tenta se expressar aos 6 meses de idade, é na língua materna, na L1, né? Então, primeiro vem as vogais, depois as consoantes. Mais cedo colocar para vocês que as primeiras consoantes que as crianças aprendem são as oclusivas. Depois vem as fricativas, depois vem as laterais, depois vem as vibrantes, depois vem as nasais, né? Talvez com exceção do me, que é considerado uma bilabial, é uma nasal mamãe, né? Mamãe, mamá, está praticamente em todas as línguas, e aí, até por repetição, as crianças vão logo aprender essa bilabial, que é uma nasal. E também entram outros componentes que são motores, né? Principalmente expressões faciais, para dizer que está confortável com aquela aproximação do adulto, que certo um desconforto. Nós ouvimos e vemos também situação em que a criança está com a mãe e vem uma tia, a mãe passa para a mãe, a criança começa a chorar, aí a outra pessoa diz assim, não, ele não gosta de você, né? Aí olha, já está chorando, fica irritado, né? Então, nesse período também, as expressões faciais, elas ganham muita força. E eu estava lembrando das expressões faciais aqui, uma das expressões mais fascinantes, que nós vamos carregar por toda a vida, e que, aliás, nós carregamos, mas deixamos de lado num período, que é o sorriso. Então, o sorriso, aquele sorriso, aquela leveza do sorriso, como ela ocorre nessa fase, né? É o chamado sorriso social. Aí nós olhamos para a criança e dizemos, olha como é bonita, olha, está sorrindo para mim, e ela percebe que vale a pena sorrir, né? E nós carregamos a vida toda essa possibilidade de sorrir socialmente. Só que as vicissitudes da vida, as agruras, os vexames, as tristezas, as interdições, né? Vão fazendo que a gente se tranque um pouco e pare de sorrir. Mas como nós ganhamos sorrindo, mesmo nessa fase adulta, porque o sorriso social é bem melhor para a gente estar ao lado de alguém que sorri do que alguém que está casmurro, que está fechado. Como nós sentimos atração, como nós contemplamos um sorriso de uma criança, porque aquela criança amuada,
a gente até fica desconfiado. Ele tem um sorriso assim muito trancado, ele está bem de saúde, a gente já fica até relacionando sorriso e saúde, não é? Às vezes a criança mesmo tem um jeitão só casmurro, né? De 7 a 9 meses de idade, esse balbucio é reduplicado. Aí tem reduplicado, mas eu errei. Esse balbucio reduplicado é aquele que faz com que a criança diga babá, babá. Babá, babá, babá. E o que quer dizer isso? Não, nada. Não quer dizer nada. Mas ela está percebendo que ela está dizendo uma sílaba, né? Que ela, aliás, quando eu digo que não é uma palavra, não é uma palavra com aquela, aliás, não é nem palavra, talvez não seja aquele signo, dissocie com significado e significante. Mas babá, babá, você tem um signo só com significante, né? E essa reduplicação, ela é fascinante porque ela vai persistir por toda a nossa vida, né? Por isso que algumas palavras nesta fase, elas naturalmente vão surgindo. Por exemplo, digamos que elas escutem alguém chamando José. Então, José, se você notar como é difícil, né? Com uma criança, José. Ao G, Z. Então, são duas fricativas aí, José. Isso é muito difícil. Lembre-se que eu falei que as crianças aprendem primeiro as fricativas. Quais são as fricativas, professor? Me lembra aí. As bilabiais, PB, as lingodentais, TD, e as velares, ou palatais, né? Que são a K e o G. Muito bem. Então, ela escuta José. Puxa vida, é muito difícil. José, para uma criança, ouvir isso e tentar reproduzir não é fácil. Então, ela, José, G-O-G-Z. É muito difícil. Aí ela faz a opção. Para quê? Ela percebe que são duas sílabas, José. Aí ela vai fazer o quê? Fazer a opção por Dedé. Dedé. Aí o interlocutor já percebe que ela fala, que ela está se referindo a José. Por isso que nesta fase vão surgindo o que os aquisicionistas, né, gostam muito de estudar, e também os morfólogos, né, quem faz morfologia, são os chamados hipocorísticos. O que são hipocorísticos? São esses nomes próprios que são apropriados pela criança, mas de forma mais simplificadas. Por isso que nessa fase surgem os hipocorísticos. Digamos que o nome da mãe ou de uma irmã da criança seja Luciana. Luciana. 4 sílabas. Isso é muito difícil, né? Inclusive para memorizar. Aí ela guarda a primeira sílaba, Lu. E ela pode dizer Lulu. Por quê? Ela percebe por que ela vai reduplicar. Ela percebe que não é só Lu, é Luciana. Então, ela reduplica, faz o chamado redobro, que é uma produção morfológica, né? É um processo de derivação morfológica também, o redobro, e com isso ela vai interagir. Então, o balbucio reduplicado, babá, babá, já vai potencializando a criança para decantar esse mundo complexo
que é pronunciar os nomes próprios, por exemplo. Então, o balbucio reduplicado, ele vai aparecer de forma interativa e acompanhado, muitas vezes, de produção gestual comunicativa, como apontar para os objetos. Eu até, não é objeto aqui de reflexão, mas do ponto de vista de semiótica, a gente poderia dizer que nesse momento que a criança diz aga, 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 e aponta para a geladeira, por exemplo, nesse momento há o nascimento da deixis, que tanto se estuda na semiótica, né? A deixis é quando você aponta para o signo, para a palavra, né? Água. Toda vida que ela fala, ela aponta. Se é comida, né? Ela fala, comida, comida. Ela diz alguma coisa, bebê, e em seguida aponta. Então, você nota que é um período muito rico para o surgimento dos balbucios reduplicados ou hipocorísticos e também para a produção gestual, com o nascimento, com o aparecimento da deixis. Muito bem. De 10 a 12 meses, nós já estamos praticamente falando em 1 ano de idade, vem os preparativos da festa de 1 ano, e nessas alturas também o desenvolvimento motor da criança é surpreendente. Algumas delas já estão praticamente andando, né? E aí surgem as primeiras palavras reais, isto é, aquelas palavras que se aproximam da fala do adulto, são aquelas palavras reais que nenhum adulto duvida do que a criança, né? Ele entende exatamente o que a criança quer dizer, e surge também o jargão, né? O que seria o jargão? Um jeito próprio dela falar, certo? Uma das coisas que eu me lembro agora, né, tentando, por exemplo, eu disse para vocês que as crianças aprendem as oclusivas inicialmente, né, as bilabiais, as lingodentais e velares, nessa ordem mesmo. Primeiro surgem as bilabiais, depois as bilabiais P e B, depois surgem, elas aprendem, melhor dizendo, as lingodentais ou alveolares, né, TD, e depois, por último, aparecem as velares, ou palatares, né, que são K e o G. Digamos que ela tem escutado alguém apontar para um gato e dizer gato. Você pronunciar uma oclusiva velar vozeada ou sonora não é fácil. Então, esse fonema G é extremamente difícil. Aí, qual a tendência do jargão dela, do jeito próprio dela falar? É cato. Ela vai dizer, em vez de dizer gay, ela prefere dizer K. Por quê? Primeiro porque é uma velar, se encaixa lá nesse paradigma, é cato. Se aproxima eufônica, se aproxima prosodicamente, que é a palavra real, né? E ela vai ter menos dificuldade. Então, entre uma consoante oclusiva sonora e outra consoante oclusiva surda, vozeado ou desvozeado, do ponto de vista articulatório, é bem mais fácil você pronunciar um fonema surdo, é bem mais fácil você pronunciar um fonema desvozeado, porque ele vai exigir menos do trato vocal, menos do processo de catástase. Então, a criança vai ter mais facilidade.
Claro que aí vai entrar o componente adulto, né? O adulto vai observar isto e vai corrigir. Ele tende a fazer a correção. Porque ele tem muita preocupação, um adulto nessa fase, de ver o que ela diz. Mas ele não tem, é compreensivo, exceto se ele for professor, né, na área de letras, se for dedicado aos estudos de aquisição, o adulto não vai perceber como. Quer dizer, ele não vai perceber que ela está tirando, trocando o G pelo K. Só o pesquisador, o fono, o audiólogo, o linguista, aquele interessado, né, em questões relacionadas à aquisição fonológica, ou fonética, melhor dizendo, é que vai observar essas permutas, tá certo? Bom, enfim, o que eu quero colocar é que há todo um esforço nesta fase de 10 a 12 meses para o contato visual, para expressões faciais, o desenvolvimento desse contato visual, ela fica olhando, observando, e é muito interessante que nesta fase de 10 a 12 meses, os adultos tendem a se aproximar das crianças e dizer alguma coisa, papai, tio, dizer o nome, e ela observa muito o contato, nesse contato visual, ela observa muito, sobretudo os lábios, né? Por isso que, em seguida, elas procuram imitar as expressões faciais, as vocalizações e os gestos. E se faz entender por meio dessas formas de comunicação antes mesmo de falar. Uma das coisas interessantes, né, eu colocando agora vocalizações, e é muito interessante durante eu estudando leitura, e é bem interessante o mundo da leitura, porque, assim, as crianças que apresentam perdas dessa capacidade de produção, né, inicial, elas tendem a apresentar mais adiante dificuldades na aquisição leitora, certo? E as crianças que também, por exemplo, uma criança de 10 a 12 meses, que deixa de vocalizar, e quer vocalizar, pronunciar em voz alta aquele som, elas tendem também a apresentar a subvocalização durante a leitura. Por isso que uma das coisas importantes na educação infantil, eu não sei se as escolas fazem isso com muita atenção, pensando no futuro, mas deveria, que é fazer o registro, algumas escolas fazem, eu sei, os registros de desenvolvimento da fala da criança, e, por exemplo, se uma criança com 10 a 12 meses ali na creche, ela tem dificuldade na percepção auditiva, tem dificuldade de vocalizar algumas palavras, por exemplo, isso registrado é importante para mais adiante, naqueles anos iniciais do ensino fundamental, ali quando a criança já tem 6 anos, né, 5 ou 6 anos de idade, ele possa fazer puxar isso, né, fazer um link, dizer, olha, ela está subvocalizando agora, ela está... O que é subvocalizar? É você tentar ler, mas falando para dentro, né? Você não consegue expressar isso em voz alta, aí você subvocaliza, fica repetindo, né? Ora, essa subvocalização, ela pode ter uma raiz lá na idade pueril, naquela idade mais ainda no processo de aquisição. Por exemplo, a subvocalização, ela já pode ser observada com 10 a 12 meses. De repente, o pai já
perceber isso, né? Claro que à medida que os meses vão passando, né, isso pode ficar mais evidente. De 12 a 18 meses de idade, o que é que vai acontecer? Há uma produção. Vejo que sempre aqui no nosso estudo das etapas da questão da linguagem, a gente está falando, a gente está destacando aqui, sobretudo, a produção. E é uma produção morfossintática, né? Não é produção de fonemas, é uma produção morfossintática. Nós podemos estar falando em palavras, mas palavras que são situadas dentro de um contexto de interação, dentro de um contexto de sintaxe, dentro de um contexto de comunicação, certo? Então, nessa fase de 12 a 18 meses, corresponde a de 1 ano a 1 ano e meio, né? É uma etapa em que se observa a produção de 10 a 50 palavras e algumas frases de 2 palavras. Isso chama a atenção para receber uma resposta verbal do adulto. Nas pesquisas, eu citei para vocês aqui, durante muitos semestres, né, que eu ministrei essa disciplina de aquisição da linguagem, o que é que eu fazia num período desse? Vocês já estariam concluindo. Os alunos faziam pesquisa junto às famílias, junto às mães, relatos. Aí perguntavam quais as palavras que as mães observaram, ouviram de 12 a 18 meses. Aí, às vezes, as mães diziam, puxa vida, não me preocupei com isso, eu não consigo me lembrar. Aí a gente colocava, e com 2 anos, o que é que você lembra? As primeiras palavras. Aí, e com 3 anos, com 5 anos. Como nenhuma mãe fica preocupada em guardar isso, normalmente eu perguntava assim, quais as palavras, eu já perguntava na segunda infância, aí eu disse assim, quais as palavras de 3 a 5 anos, que também já dava ideia. Aí a mãe dizia, eu não consigo me lembrar. Aí eu dizia assim, orientava os alunos, e para vestuário, como é que ela chamava? Aí a mãe começava a lembrar. E nome de familiares. Ela dizia isso para chamar o Dedé, ela começava a fazer. Eu fazia um levantamento e conseguia ao menos 50 palavras. Né? Já tem uma aula separada para mostrar para vocês, e eu vou dar uma aula para vocês. Aí eu tenho isso, porque eu tenho coletado, nós até escrevemos um livro sobre isso, das chamadas 50 primeiras palavras nessa segunda infância. Né? E algumas frases com 2 palavras. Então, à medida que os meses vão passando, ela vai estruturando, digamos assim, a sua comunicação de uma palavra com ideia de uma oração, conforme aquele exemplo que eu coloquei, água, no fundo ela está fazendo um pedido, eu quero água, aí água, beber, então, nessa água, beber, então você, neste período de frase de 2 palavras, por exemplo, por vezes, ela não adquiriu ainda as conjunções, as preposições, esses elementos conectivos, coesivos, de gramaticalidade, ela não aprendeu ainda, né, fazer essas conexões. E aí é uma fase também importante. Ela coloca o verbo e coloca o substantivo e passa a comunicação. Isso é de muito interesse, por exemplo, para a gramática gerativa, né? A gramática gerativa, ela vê muito aí uma estrutura profunda, mostrando o potencial de língua aí, né? De língua internalizada que a criança tem para comunicar, antes de chegar a essa língua
externa, essa língua canônica padrão do português, por exemplo. Com 2 anos de idade, a criança já produz entre 150 a 200 palavras. Olha aí o salto, né? Tem uma pesquisadora francesa, eu esqueci o nome dela agora, que ela... Mas não é só ela, não. Muitos autores, quase todos os autores. A própria autora do livro, né, que vocês estão estudando, fazendo pesquisa, como é o nome dela? Eliane, né? A Elaine Grolha. A Elaine Grolha, ela fala também numa explosão de palavras, né? Então, veja aquele salto de praticamente 1 ano, quando ela chega aos 2 anos, ela já pula, se lá falava de 10 a 50 palavras, ela já pula para 150 palavras, para 200 palavras. Isso como é expressivo. E não são palavras fora do contexto da interação. Portanto, é muito mais do que palavras, né? Já é um léxico pronto para estabelecer diálogo, estabelecer comunicação. E frase de 2 a 3 palavras. Então, já são a estrutura mais quase parecida com aquele período simples, né? Isto é, sujeito, verbo e complemento. E o mais interessante nesse período é a ordem, né? Isso é fascinante. Nessa comunicação não tem aula explícita de que a criança deve usar sujeito, verbo e complemento. E ela aprende essa ordem. Por isso que Chomsky diz, essa ordem aí é um indicador de uma língua aí, de uma língua que está no gene da criança. Muito bem. Ela nomeia, então, os objetos quanto inquirida e, portanto, essa fase de diálogo, ela é muito interessante. Essa marca de interação entre o adulto e a criança, a possibilidade de conversar, e de você também dar o turno para ela, né? Você faz uma pergunta, espera, dá um tempo que ela responda. Ela faz também uma pergunta e silencia para escutar o adulto, a resposta do adulto. E aí, nesta fase também vão aparecendo as sentenças gramaticais, com a presença gramaticais. Aí sim, já vão surgindo os artigos, as preposições plurais, né? As formas flexionais. E é um período também que ela passa a formular mais questões. Por isso que é uma fase que esse menino pergunta muito, né? Porque ele está começando a levantar os porquês. E o porquê é muito... A gente explica isso na educação e também na filosofia. É uma fase muito ontológica. Então, o que é a fase ontológica? A gente quer saber as razões de ser das coisas, né? E a forma, o caminho é o porquê. Já aos 4 anos, a sintaxe da criança, a estruturação frasal, já é mais clara. Isto é possível já observar o grau de evolução nesta comunicação, ao que nós chamamos aí a inteligibilidade, ou, melhor, nesta legibilidade. É claro entender o que ela diz. E é esperado aos 4 e 6 meses, e menino um pouco antes. Por quê? Por que as meninas tendem a falar bem mais cedo do que os meninos? Você deve lembrar que nas meninas o sistema dentário, né, a dentição, o surgimento da dentição,
ele é bem mais precoce do que os meninos. Então, a possibilidade dela vir a falar algumas palavras, produzir algumas palavras, articular algumas palavras, e com expressividade, né? Com os fonemas adequadamente ali colocados, ajudam, tem a ver com essa maturação, uma maturação de ordem fisiológica mesmo. Isso vale observar tanto para as crianças do português brasileiro, por exemplo, como nas crianças de língua inglesa, por exemplo, os norte-americanos, né? As crianças norte-americanas. Bom, há uma variabilidade normal da aquisição da linguagem, que nós podemos sintetizar assim. Aos 10 meses, a compreensão visual é o que mais chama a atenção das crianças nos estudos, né? Os estudos mostram que a compreensão visual é muito forte. Por isso que, nesta fase, ela conta muito para os objetos, né? E faz, às vezes, quando não recebe aquele objeto, né, em mãos, fica chateada. Então, ela aponta para a boneca, para o boneco, para aquele objeto, né? Então, todos os objetos desejados, espontaneamente desejados, ela consegue observar, compreender ali visualmente e apontar, né? É o copo que ela quer, é a caneta. Normalmente, o que o adulto tem na mão, ela gosta de ter também. Ou brinquedos, né? Se você leva para um local, para um shopping, para uma loja, mesmo passando na rua, ela vai querer um carrinho, vai querer uma bonequinha, ela vai apontar, vai querer pegar, né? Então, a compreensão visual é muito importante. E ela vai ser importante para que as crianças também aprendam a nomear, a apontar e nomear, a tentar dizer o nome das coisas. Aos 25 meses, né, portanto, já com 2 anos, a compreensão auditiva ela é muito forte, é uma habilidade forte aí. Eu estou falando de compreensão já, não estou falando em produção. Então, essa compreensão auditiva, quer dizer, ela escuta, e em seguida, ela não só reproduz, mas ela pode continuar dialogando, perguntando ao seu interlocutor daquilo. Por exemplo, eu posso chegar e apresentar um objeto, uma boneca, e ela dizer em seguida, ela entender que aquilo é uma boneca e perguntar em seguida de quem é aquela boneca, ou como é o nome da boneca. Ela pode, portanto, nomear ou renomear aquela boneca e dar mais explicações, né? Dizer que aquela boneca é filha de fulano, de tal, e assim por diante. E aos 27 meses, já caminhando, né, para os 3 anos, a expressão falada, ela já é bastante forte também. Ela nomeia também e explica a função dos objetos. Para que serve aquela caneta, para que serve aquela boneca, para que serve aquele fogão. Então, as pesquisas mostram que em 25% das crianças ocorre 25% de um universo maior. Elas vão apresentar essa ordem, considerando os meses de idade. Em 90% das crianças, praticamente todas as crianças, elas têm compreensão visual com 1 ano e meio de idade, um pouco mais, com 17 meses.
E 90% das crianças, elas começam a compreender aos 32 meses de idade, portanto, quase chegando aos 3 anos de idade. E com praticamente 3 anos de idade, elas têm uma expressão falada, praticamente elas já se comunicam efetivamente na língua portuguesa. Estou falando de uma criança brasileira. Por isso que aos 3 anos nós já podemos dizer que aquela criança é nativa de uma língua. Ora, quando nós aprendemos tudo isso, também eu acho que a aquisição da linguagem, isso é uma visão pessoal minha, é muito interessante que a gente aprenda sobre os transtornos da linguagem oral. Por quê? Porque há situação de crianças com a linguagem atípicas. Quer dizer, aquelas famílias devem, desde cedo, observar, ou mesmo os professores sondar, ou mesmo a escola sondar, crianças que não atendem àquelas expectativas, né? Isto é, quando você considera a idade da criança em meses e o que se espera de desempenho linguageiro, quando há uma discrepância, é possível também que haja alguma novidade de ordem patológica. Será que tem alguma coisa aí? Por isso que a gente vai usar alguns termos aqui brevemente. São termos mais a fonoaudiologia, ela se dedica muito a esses distúrbios. Então, os distúrbios ou esses transtornos pode ser na ordem da fonação, que é a chamada disfonia, que eu coloquei aí para vocês, né? Então, a criança pode apresentar dificuldade de produzir a voz, a vibração das pregas vocais. Por exemplo, aquela história, por exemplo, que eu coloquei para vocês, de a criança ter dificuldade de dizer gato e pronunciar cato. Pode ser um momento do processo de aquisição, mas se persiste, por vezes pode ser um forte indicador, um forte indício de percepção auditiva. Por isso que a fonoaudiologia, ela precisa logo fazer a audiometria para observar se a criança está ouvindo bem. Porque se ela não escuta bem, ela não percebe bem a diferença de gue, de gato, para cato. Ela não tem isso. Então, a disfonia é exatamente quando ocorre, principalmente essas dificuldades na sonorização, né, das palavras, tá certo? Há também a disartrias. Professor, Pois não. deixa eu só fazer um comentário aqui, é porque você falou aí, né, da troca do G pelo C, e deu até o exemplo do gato pelo cato. O irmão da minha amiga, ele tinha esse problema, aí ele teve, né, que fazer o acompanhamento com o fonoaudiólogo, e agora é que ele está melhorando um pouco mais. Mas ele trocava, não era só do gato, era tudo, todas as palavras que ele pronunciava começavam com C. Eu achava até assim, eu estranhava, né? Porque eu não tinha conhecimento disso. Não. Quem é que está falando? Porque eu não estou vendo aqui. Maria Rita. Maria Rita, pronto. Maria Rita, a sua colocação é muito oportuna. Não diga C, tá certo? Não é bem o C, por exemplo. Quando eu digo assim, quando a criança diz cato, é o K. Quando eu digo assim, casa, não é o C, é o K. É o quê, professor? K o quê? K é exatamente a consoante. Consoante não é letra. Agora, esse fonema K, essa consoante K, pode ser representada pelo K mesmo,
e pode ser representado pelo C. O C diante, a letra C, eu digo, a letra C diante de A, de O, de U, tem som de K. Então, eu digo curto é o C, a letra, mas o som é K. As dificuldades em aquisição da linguagem não são aquisição, não são dificuldades de ordem ortográfica. Concorda? Você não está no plano da escrita ortográfica, não é o C, é o K, é o fonema K que está em jogo. Portanto, é a consoante velar, oclusiva velar, desvozeada ou surda. Então, essas dificuldades são de ordem fonética ou de ordem fonológica, não são no plano da escrita. Não é a letra C, é o valor que ela representa naquele contexto, né? Aí, uma das coisas mais interessantes, e vem ao encontro que você coloca, é essa generalização. Não foi o caso que você citou, em várias situações, né? Portanto, em outros contextos fonológicos. Por isso que o papel da fonoaudiologia é observar exatamente onde é que está ocorrendo isso. Como o fonoaudiólogo já sabe, pelos testes, pelas pesquisas, pelas experiências, que as dificuldades de sonorização são dificuldades próprias que ocorrem, né, nesta fase da criança, nessa etapa, ele já faz intervenção. Por quê? Se não houver intervenção clínica, de acompanhamento, conforme você colocou, a criança tende a reproduzir isso na escola e na vida adulta, certo? E ser muito corrigida, né? Porque você fazer a correção, não é assim que diz, não, diz assim, tudo bem, e a criança continua sem aprender. Por isso que o papel da fonoaudiologia, o que é a fonoaudiologia? Ela percebe qual segmento que está apresentando dificuldade e faz uma série de atividades, né? Ela vai fazer teste de audiometria para ver a percepção auditiva e ver depois se é questão de articulatórias. É mais ou menos, por isso que a fonoaudiologia, ela entra até na cirurgia bariátrica. A fonoaudiologia é importante até para ensinar a pessoa a mastigar. Quantas vezes não, eu sou eu tenho certeza que eu não sei mastigar, eu não sei respirar adequadamente, eu não sei uma série de coisas. E isso pode ter implicações na minha fala, claro. Veja um exemplo que eu estou colocando aí, é a totatola. Se você reparar, a palavra é Coca-Cola. O que foi que aconteceu? Em vez de dizer Coca-Cola, Coca-Cola, em vez de dizer K, ela diz totatola. Então, em vez de dizer uma velar, que é mais difícil, ela diz uma língua dental. Então, é naquela ordem das oclusivas. Primeiro vem as oclusivas bilabiais, que são as mais fáceis no processo de aquisição fonológica. PB. P, oclusiva bilabial surda ou desvozeada, e a outra, B, oclusiva bilabial sonora ou vozeada. Aí, no paralelo disso, você tem T e D. Então, no mesmo eixo paradigmático, para lembrar isso assim, no mesmo eixo paradigmático, você tem P, T e K. Então, a tendência de alternância, de permuta nesse eixo é muito forte. Assim como ela diz
Tota-tola, ela poderia dizer popa-pola, popa-pola. Está num eixo previsível, certo? Então, ela vai buscando, é muito provável, a meu ver, isso é uma visão pessoal minha, de um mero estudioso. Toda vida que você encontra dificuldade de pronunciar algumas palavras, na verdade, segmentos daquela palavra, a tendência é você fazer a substituição. Isso ocorre até hoje, né? A gente tem muita dificuldade, a gente escolhe logo outra palavra para substituir. Também a criança não faz diferente. Coca-Cola é uma palavra comum, está em todo canto, nas mídias, propaganda, mas nem todo mundo tem, todo mundo eu digo, nem toda criança tem essa facilidade de pronunciar tão fácil. Não é ler, não. Não estou dizendo que ela vai pegar o rótulo e vai ler, não. Claro que ela pode ler também, mas eu estou dizendo articular. Então, no caso de tota-tola, é um bom exemplo de disartria. O que é disartria? Dificuldade na articulação da palavra. Mas essas dificuldades não são no todo. Se você observar, tota-tola é ela trocando K pelo T. Mas o restante da palavra existe. Então, ela tem uma percepção que é tota-tola, tota-tola, que tem essa reduplicação, ela tem consciência disso. O que ela tem é dificuldade de pronunciar especificamente aquele som, certo? Por isso que a fonoaudiologia ajuda. Mas eu nem sei até que ponto a fonoaudiologia teria um papel assim tão relevante, assim, tão necessário, se desde cedo a escola que oferta a educação infantil oferecesse aos seus docentes uma sondagem para observar isso, desse um curso de capacitação para intervir nesses casos. Então, a escola o que é que faz? Diante do tota-tola de uma criança, diz assim, olha, essa criança está apresentando dificuldade, leve para a fonoaudiologia. E a fonoaudiologia vai fazer exercícios. Claro que ela vai seguir o princípio clínico, que é fazer o historial, a anamnese, né? Vai ver aquilo ali. Mas, em seguida, ela vai fazer uma série de exercícios até a criança, ou jovem, né? No caso, pode ser já um adulto, porque o cara pode chegar à fase adulta com essa dificuldade de pronunciar, porque não houve uma intervenção adequada. Então, a disartria é, portanto, uma dificuldade articulatória, e sobretudo em alguns segmentos, porque realmente você pronunciar alguns fonemas, pronunciar alguns fones não é tão simples como a gente percebe. Uma outra patologia relacionada a esse processo de aquisição da linguagem é aquela linguagem do Cebolinha, a chamada dislalia. Eu quero, que lido, né? Então, aí você já nota, que lido, trocando o R pelo L, pela lateral. Querido, rido, o ri aí é uma vibrante, então exige muito de todos nós. A dislalia é uma perturbação na articulação de palavras por lesão de algum dos órgãos fonadores. Isso, por exemplo, se persiste ao longo dos anos, pode estar indicando realmente uma lesão nos órgãos fonadores. Tá? Aquela criança vai apresentar realmente uma dificuldade, porque... Professor Vicente. Opa, pois não, pode intervir. Muito bem representado pelo Cebolinha, a dislalia.
Pois é, eu não tenho, eu vi a revista e me arrependo de não ter comprado, ela desapareceu no mercado, vou ver se eu compro essa revista. Eu não sei se vocês viram o Cebolinha adolescente, né? Sim, tem mesmo a temporada. A temporada, né? Eu não sei se ainda Tem está... desenho, tem desenho e tem as revistinhas também. Mas está em venda ainda? Circula ainda? Eu não sei lhe dizer, porque faz muito tempo que eu vi. A primeira edição eu vi, né? A primeira edição aí é o Cebolinha depois de alguns anos. Aí tem a Mônica, Cebolinha. Aí o Cebolinha, ele aparece sem dizer querido. Ele diz querido. Aí lá Ele na fez explicação, tratamento. na explicação, o autor, né, já coloca dizendo assim, ele, depois que passou pela fonoaudiologia, não sei o que, tratamento, colocou. Aí todo mundo mudou, o Cascão passou a tomar banho, a Mônica, aquelas dificuldades que a gente Ele, passou a vida toda, eles evoluíram, né? A Mônica já não é gordinha, fez, já é né? mais. Agora faz regime, não sei o quê, dieta, né? Então, Professor, eu tenho. pode... Quando eu trabalhava na casa de acolhimento aqui em Tianguá, na casa de acolhimento Espaço Vida, né, que a gente acolhe crianças de 0 a 18 anos, Hum, eu tinha um acolhido, eu não vou citar o nome porque eu não posso, né? Mas eu tinha um acolhido de em torno de 10, 11 anos, que ele tinha, né, no caso. E aí ele não conseguia, o time dele era o Flamengo, né? E ele era muito, assim, muito empolgado, assim, torcia, queria saber o placar, pedia pra gente colocar o jogo no celular para ele assistir. Mas ele não conseguia falar Flamengo, sempre era Flamengo. E aí eu sempre ficava tentando, vamos lá, tentar. Eu falava o nome dele, né? Vamos lá, tenta. Flamengo. Aí ele ia bem devagarzinho, né? Com as sílabas. Agora fala a palavra Flamengo. Aí ele, Flamengo. Então, todos nós notávamos, né, essa dificuldade dele. Mas como ele era acolhido, não tinha, né, cidade do interior, a gente dá graças a Deus, tem cidade que nem tem fonoaudiólogo. E aí ele não tinha um acompanhamento. Aí eu não sei como é que está a situação dele hoje, porque eu não trabalho mais nesse setor, né? Como foi que ficou. Mas eu espero que tenha sido resolvido. É muito provável que não tenha sido resolvido sem a intervenção de um A não profissional ser que, de a não ser que terapia, né? que ele tenha sido adotado, né? Alguma coisa assim do tipo, porque às vezes acontece, né? A adoção tardia, né? É, E mas aí a família tenha procurado, né? Particular. Mas eu pronto, não sei como é que se encontra essa criança hoje. pois é. Então, mais uma vez, mostrando para vocês, por exemplo, a palavra é Flamengo, ele diz Flamengo. Aí você diz, olha, não é Flamengo, é Flamengo. Eu Isso fiz pouco o. ajuda. Eu digo assim, a rigor é o que nós estamos colocando aqui. Esta repetição, ela não traz a intervenção adequada, porque nós não aprendemos de forma como naquela tese behaviorista, só pela imitação. Então, ele não vai aprender a pronunciar essa prosódia adequada de Flamengo só porque ele ouviu o corretor, o acolhedor, porque ele ouviu e ele falou a forma correta e ele vai repetir. No caso, eu fiz o erro, né? A questão toda é o profissional da terapia da fala. Eu cometi o erro, né? Que seria o julgamento. Pois é, você faz a correção da palavra E como eu todo, fui entender agora com a disciplina de aquisição da linguagem. pronto. Não, mas nunca é tardio, né? Por isso que nós estamos estudando e por isso que faz uma diferença o profissional de letras na alfabetização
Você sabe muito bem que é uma tese minha, né? Que eu defendo muito, que quem deve ser alfabetizador por excelência é o profissional de letras, porque ele tem esses conhecimentos técnicos, né, científicos, da fonética, da fonologia, de aquisição, da morfologia. O pedagogo não é, o pedagogo também tem, mas se dê para ficar uma parceria em sala, pedagogo e o linguista, o pedagogo e o profissional de letras, pode ser uma parceria, não precisa casar não, mas pode ser uma união estável, bem interessante. E, como eu digo, desde cedo, por exemplo, se na palavra Flamengo, se ele tem dificuldade de dizer o time dele, do coração, Flamengo, e diz Flamengo, você observa que é um segmento, que é a vibrante Ré, em que ele permuta com L, com a lateral, né? Com essa consoante lateral. Ele permuta. Todo o trabalho de intervenção, para essa correção, ela vai ter que considerar esse segmento. Claro que você tem uma série de estratégias, não caberia a gente colocar aqui, mas em outro momento, quem sabe a gente possa falar, eu até escrevi um artigo, eu acho que está na internet, para essas situações em que o educador observa uma dificuldade que uma criança, ou jovem, ou adulto tem, e em seguida ele faz uma série de exercícios compensatórios. Eu acho que eu tenho na internet, que é alguma coisa com gay. Eu não sei se encontrei hoje na internet, mas escrevi esse artigo há muitos anos e recebi muitas mensagens de profissionais de saúde, né, que cuida da terapia, destacando isso. O exercício foi bom, mas não era... Eu apenas estava preocupado em usar aportes linguísticos na terapia de fala. Então, os conhecimentos fonéticos, como eu sou profissional também de fonética, né? Eu sou professor de fonética, claramente, quando eu escuto Flamengo em vez de Flamengo, eu já percebo de cara que eu isolo esse segmento. Então, ao isolar o segmento, eu vou intervir sobre esse segmento. Aí nem adianta botar mais a palavra Flamengo. Aí eu digo assim, fraco. Diga fraco. Aí, fraco. Fraquinho. Não sei o quê. Aí, fraco. Aí, vamos dizer agora. Flato, digamos, né? Flato, não sei o quê, flato. Aí, ele ir percebendo, às vezes, uma palavra de sílaba, ele já percebendo que há uma diferença. Diga frá, aí, frá. Diga agora flá, flá. Diga agora flácido. Diga fraco. Diga agora fraqueza. Então, a terapia vai ajudando até ele chegar a perceber. Você pode ter certeza de demais colegas. Qualquer pessoa que tem dificuldade de pronunciar, muitas vezes, algumas palavras, ela não tem percepção clara disso. Por isso que muitas vezes, as pessoas ficam rindo dela, ela é corrigida, Professor. mas todo mundo, mas ninguém diz onde é que está, digamos, esse erro. Ninguém localiza. Coloca ela para pronunciar a palavra inteira, como se a palavra inteira que fosse errada. É um segmento que está em jogo ali. Pois não, Juan? Nessa questão que você está falando, né? Eu creio que assim, que a maior dificuldade não é nem quando é os alunos, mas quando ocorre entre os próprios professores também, porque como eu já lhe disse, né, eu tenho essa questão aí da fala, das palavras, das sílabas que tem R e L, né? E eu já fui para várias fonoaudiólogos e até hoje nenhum resolveu nada.
Aí fica até a questão assim, porque vou ser professor de português, né? E eu já estou dando aulas de português. E tem umas palavras, às vezes eu até peço meus alunos mesmo para ler os textos, porque tem palavras que eu não consigo pronunciar corretamente. Aí fica assim muito complicado para mim, até porque a professor, né, é uma profissão que fala e fala muito. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juan, que eu gosto muito de você, né? Juan, eu vou te fazer algumas perguntas. Por exemplo, você sabe nadar? Sei. Sabe nadar. Você sabe pilotar moto? Não. Pois é. Ó, você sabe nadar. Rapaz, nadar é uma habilidade tão difícil. Mas você não nasceu nadando. Você lembra que você aprendeu a nadar. Sabe nadar. Mas você ainda, depois de tantos anos, não sabe pilotar uma moto. Ontem eu vi, assistindo ao Fantástico, crianças com 6 anos, 7 anos, pilotando moto. Aqui na minha cidade também, pô. 10 anos, 9 horas no meio da rua. Eu fico vendo assim, eu mesmo, nossa senhora, eu com quase 21, não sei andar este menino. A metade do meu tamanho sabe. Internet, né? A gente já divulga na internet. Pois é. Então, você não pilotar moto hoje, né? Essa habilidade de pilotar moto, quer dizer que você nunca vai aprender a pilotar? Claro que não. Agora, quando você pilotar a moto, pode ser que você tenha medo. Quando você pilotar a moto, talvez tenha até mais dificuldade, né? Porque está muito apreensivo. No entanto, assim como você aprendeu a nadar, a habilidade de pilotar uma moto, você também vai conseguir no tempo adequado. Assim também o exemplo que você deu. Essa dificuldade na vibrante, se você tem dificuldade na vibrante e troca por uma lateral, significa que você está com essa dificuldade, com esse segmento. A maior prova nos exemplos que você deu agora, claramente você tem discernimento disso. Aí eu concordo com você. Se o profissional também da fonoaudiologia não tem essa clareza, aí como é que ele pode ajudar? Por isso que eu tenho muitos contatos com... eu não vou dizer o nome dela, eu gosto muito dela, nunca mais eu tive contato com ela. E ela me pedia para assistir às aulas de fonética e fonologia, que eu dava na UVA, né? Eu sempre dei essa disciplina. Ela já formada ia, com consultório, né? Isso em Sobral. Aí, uma vez, ela chegou para mim e disse assim, essas aulas são tão boas para o meu trabalho. Aí eu disse, pois é. Ela disse, mas Vicente, não leva mal, não. Eu acho tão bom quando os alunos de letras não se dedicam muito à fonética e fonologia, porque quanto menos eles se dedicam, mais eu tenho cliente. Não fica chateado dizer isso, não. E é verdade, né? Porque, Juan e demais colegas, se os profissionais de letras perceberem que com conhecimentos fonéticos você pode ajudar as pessoas a pronunciarem adequadamente, que com conhecimento de fonética e fonologia você pode ajudar nas terapias de fala, que com conhecimento de fonética e fonologia você pode compreender o surgimento da fala e como ela se desenvolve, como se processa, e pode, portanto, fazer diferença, se a gente tivesse consciência disso, a gente se dedicaria mais e, portanto, teria mais respostas. Então, resumindo, Juan, é um caso realmente de isolar. Pode ter certeza que você, já consciente que é professor de língua portuguesa, já está atuando, já consegue observar, inclusive, que tem essa dificuldade, agora isolar, continuar estudando e ver. E uma das coisas interessantes que a gente percebe, vai ter percepção clara, qual é?
Às vezes a dificuldade é na sonorização. Quando você diz, em vez de gato, você diz gato, é uma dificuldade na sonorização. Mas quando você diz, em vez de coca, você diz tota, Coca-Cola, você diz tota, tola, essa dificuldade é no ponto de articulação. Então, tem uma dificuldade que é linear na sonorização, você deixa de pronunciar o sonoro e produz o surdo. Então, se o profissional de terapia tem consciência disso, ele vai fazer exercício para isso. Às vezes, não é na sonorização, é na articulação. Então, você troca o P pelo T, o T pelo K, o K pelo T. Então, você faz esse movimento. Eu só sei o seguinte, nessa ordem bilabial, linguodental e velar, as velares são mais difíceis de pronunciar. Então, por isso que não é à toa que nós escutamos tota-tola, porque Coca-Cola realmente exige muito mais, porque é uma velar entre o componente aí, palato mole, né? Entre esses componentes no trato vocal. Então, o primeiro ponto, isso é complicado? Não, aparentemente, por exemplo, posso estar falando uma linguagem super difícil, mas você deve lembrar que você é profissional de letras. E o profissional de letras não é para estar só reproduzindo aquele papo assim, as consoantes se dividem em oclusivas, fricativas, nasais. Sim, tudo bem, você aprende isso. Mas qual o sentido pragmático, utilitário? Serve para quê? Se você, eu digo nós, se a gente tiver plena consciência que os conhecimentos, os aportes linguísticos, fonéticos, fonológicos que nós aprendemos é para uma devolução social, para ajudar o próximo, isso vai fazer uma diferença. Essa é a nossa vocação. Eu estava lendo hoje, relendo a Pedagogia do Oprimido, né, de Paulo Freire, e tem um momento que ele fala exatamente isso, que a nossa vocação, a vocação nossa de professor, de educador, é humanitária, é para humanizar. Então, se a gente tem uma preocupação de ter uma formação para ajudar o próximo, nós saberemos a melhor metodologia, as melhores escolhas para intervir adequadamente naquele contexto. Pois não. Eu tenho dúvida. Você acredita que essas dificuldades na fala, né, na dicção, elas interferem na questão da compreensão textual, por exemplo? O aluno tem dificuldade, tem dislalia, por exemplo, e aí ele vai ler um texto, ele tem dificuldade de compreensão. Você acredita que influencia ou não? Com certeza não, né? Não vai ter uma influência. Tem um peso social, né? Porque a questão das dificuldades de pronúncia, Fernandes Tomás, de algumas palavras, a gente só tem percepção desta, ou de uma ocorrência dessa, na leitura em voz alta. E a leitura em voz alta, ela não é uma garantia da compreensão leitora. 90% da compreensão leitora não está relacionado com leitura em voz alta. Por isso que você aprender em silêncio, você ler em silêncio, não quer dizer que você não vai compreender o texto. É porque o Agora, no processo de decodificação, por exemplo, um teste, a Sobral, por exemplo, valoriza muito a leitura em voz alta, né, para o processo de avaliação. Eu acho, por exemplo, um soneto, te interrompendo aí, por exemplo, você vai ler um soneto em voz alta e faz
faz o enjambamento, né? Faz o encadeamento, pronuncia adequado. Claro que um soneto, por exemplo, ajuda muito aquela leitura em voz alta, certamente, porque o soneto tem ritmo, tem aquela melodia própria. Então, alguns gêneros textuais talvez requeram do leitor uma leitura em voz alta. Então, realmente, ler um soneto em voz alta como estratégia de compreender é legal. É a prosódia a serviço da compreensão. Mas um texto em prosa, não. Um texto em prosa, você não é a leitura em voz alta que vai garantir isso, certo? Não vai dar uma garantia assim desta essência da leitura que é a compreensão. Pois não, Fernandes? Entendi. Então, no caso, porque assim, a dificuldade é só na dicção mesmo, na fala, né? A compreensão em si, ela é super tranquila. No caso, se ele lê silenciosamente, ele consegue entender perfeitamente o texto que ele está lendo. Porque, assim, eu tenho um aluno que ele tem dislalia, e aí, na matemática, ele consegue, né, ter bons resultados e tudo, ele tem um desempenho legal. No português, ele já tem essa dificuldade. E aí eu ficava me questionando se realmente era o problema, né, que ele tinha na fala, ou não, ou era uma questão mesmo de compreensão dele, da leitura dele em si. A princípio, não, né? Os primeiros relatos, por exemplo, de dislexia mostram do século XIX, mostrando que as crianças com dislexia, no caso, crianças com dificuldade em leitura em voz alta, elas têm realmente dificuldades, não na compreensão, mas na decodificação, na leitura em voz alta, em transformar as letras em sons da fala, em fonemas da língua. Mas isso historicamente, nunca comprometeu a compreensão leitora. Porque a compreensão leitora, para a gente compreender um texto, por exemplo, nada tem a ver com o texto em si. Não é o texto que nos conduz à compreensão leitora, mas a mente, né? O movimento é um movimento descendente, da mente para o texto. Porque não é uma percepção visual que nos leva à compreensão, mas conhecimentos cognitivos, por isso que é aquela história dos conhecimentos prévios que nós aplicamos ao texto. Então, quanto mais alguém apresenta dificuldade de dicção, conforme você coloca, o ideal é que a escola, eu digo seus professores, explorem dela os conhecimentos prévios, para que ela leve os conhecimentos de mundo, os conhecimentos adquiridos de experiência e conhecimentos do assunto, que ela leve isso para o texto e chegue à compreensão leitora. Muito bem, Fernandes. O Christian já está aqui na lista. Pois não, Christian? Por tudo que foi falado, uma coisa que é extremamente interessante de perceber é o processo de leitura escrita, que não é só um processo qualquer, é também um processo social. É um processo de compreensão de que eu sou um agente social que lê e que escreve. Independentemente de qualquer que seja o texto que eu estou produzindo, eu sou o produtor de alguma coisa. Agora, o quê? Eu posso definir como texto, porque eu, enquanto corpo, sou um texto que pode ser lido de diversas maneiras, tanto que existe a leitura social. E uma coisa que eu percebi na minha atual prática docente é que essa prática da inserção do texto como prática social, ela não é inserida dentro do âmbito da sala de aula. Exatamente porque na sala de aula, muito do que se é procurado, muito do que se procura alcançar é esse processo de decodificação dos sons, e apenas isso. Mas não aquele processo de você vê, analisa, compreende e absorve. O processo de absorção, ele não é um processo rápido, ele é um processo que passa por complexidades que vão acessar conhecimentos, como você falou, conhecimentos de mundo. Tanto que existem sistemas de conhecimento, são 3 sistemas: linguístico,
o sistema de mundo e o sistema interacional. São 3 sistemas que compõem um sistema maior, que é o texto, os textos em si. Então, acho até mesmo desonesto exigir que o aluno saiba decodificar perfeitamente sons, sendo que, ok, nós somos agentes da língua, nós estamos falando ela, nós a produzimos a todo instante. E a gente tem conhecimento sobre ela, um conhecimento inconsciente que a gente vai adquirindo. Né? A gente não aprende português, a gente adquire português. E a gente vai aprendendo a como situacionar bem as nossas situações de uso em relação à língua em si. Mas eu acho, tanto quanto desonesto, cobrar dos alunos só esse processo de decodificação, como se só ele bastasse para poder acessar o texto. Sendo que o texto ele é um produto social, em um tempo e espaço específico, de um autor específico, que é um ser humano que está dentro de um local social específico, que vai produzir um discurso específico. Então, muito mais do que só decodificar, é também nesse processo de adquirir a linguagem, é também o processo de adquirir o conhecimento que vem junto com a linguagem. Porque o conhecimento linguístico que uma pessoa que fala inglês possui não é o mesmo que o nosso. Até porque o local social que a gente ocupa é diferente. E dentro desse local social eu tenho cultura, história, práticas cotidianas, ideologias. Eu tenho todo um aparato que vai formar como que eu vou lidar e compreender com textos de uma maneira pragmática da coisa. Então, essa natureza social do texto não é explorada em sala de aula, eu percebo isso. É muito distante. É tipo, leia o texto, saiba a gramática. Pronto, acabou. E isso eu acho um tanto quanto desonesto em relação à educação linguística brasileira. Essa falta de socialização do texto. O texto não é um produto social, ele é só um produto de sala de aula que se limita à sala de aula e não algo além dela. Então, acho bem legal quando a gente explora dos estudantes o conhecimento que ele possui do que ele está decodificando. Como que ele decodifica? De que maneira ele acessa aquele texto? Quais são os aparatos sociais que fazem com que aquele texto possa ser compreendido por aquele sujeito específico, em seu local social específico? E o que é primeiramente texto para ele? O que é ler para ele? O que é escrever para ele? Então, enfim, é só... Muito bem, muito... Certo desabafo aqui. Não, o desabafo é oportuno. Bom, vocês viram que a aula é de aquisição da linguagem. No entanto, não tem como a gente isolar a aquisição da linguagem de outras habilidades. Naturalmente, você precisa discutir, ao lado da aquisição da linguagem, você precisa discutir leitura, que é uma habilidade importante, e que tem, portanto, a ver com a fala, a escrita, que tem a ver também com a fala, porque o que é escrita é a fala codificada. E o que é a leitura? É a decodificação, a princípio, desta fala, mas não pode se reduzir só a isso, porque toda a fala, conforme o Christian coloca, é carregada não só de fonemas, não só de vogais e consoantes, as palavras são carregadas, né, de ideologia, de tempo, de história, né, de momento. As palavras, elas se situam historicamente, então isso é importante. Então você viu, da fala, da aquisição da fala, a gente pode fazer conexão com a leitura, com a escrita e com a escuta. Praticamente a escola não ensina muito, ela não tem uma vocação para a escuta. O que é a escuta? É esse turno aqui que nós estamos ensaiando. O Christian colocou, eu escutei. O meu turno foi escutar. Escutei, percebi o pensamento dele, não intervi, e agora eu estou me colocando também. Essa troca de saberes, bem paulo freireana, né? Um fala e outro escuta e outro fala. Esse diálogo mostra a importância, portanto, da construção do conhecimento, né? O conhecimento, ele passa pelas suas relações de troca de saberes.
Então, eu destaquei isso para você. Queria chamar a atenção também, né, com que o Christian colocou, a equívocos. Eu tenho uma reverência muito grande, mesmo porque eu conheço, né, diretores, os secretários que passaram na Secretaria de Sobral, mas, a meu ver, com todo o respeito que eu tenho a Sobral, desde a base, por exemplo, o primeiro teste de leitura que foi feito em Sobral foi elaborado por mim, a gestão do Cid como prefeito. Então, eu tenho um histórico lá atrás, né? Mas há um equívoco, claro, em achar que a decodificação é a essência da leitura, e não é. A essência da leitura é a compreensão. Nós lemos um texto não para ler em voz alta apenas, mas para compreender. E é muito mais do que a compreensão literal, né? É inferir, é interpretar, é levar os nossos conhecimentos, que o Christian chamou de sistema, né? Esses sistemas complexos, mas vamos pegar o termo de Frank Smith, né? O Frank Smith fala exatamente nesses conhecimentos prévios de mundo, conhecimento da língua, conhecimento do assunto, né? Ao levarmos isso para o texto, seja ele oral ou escrito, nós compreendemos mais, nós inferimos mais. Então, quanto mais eu levo esses conhecimentos prévios, mais o texto, palavra em si, físico, ele opera em mim, né? Aliás, ele tem mais força de operar a favor da minha compreensão do que o movimento ao contrário. Então, muitas vezes, você pode ler até 30 vezes ao texto, 30 vezes aquele texto, só tentando decodificar, na leitura mesmo, literal, né? Pode ir ao dicionário. No entanto, se você fizesse uma exploração extralinguístico daquele texto, talvez você chegasse à essência proposta ali pelo autor. Bom, nós já alcançamos aqui o tempo já adequado, né? O nosso encontro. Eu gostei da participação. Vejam aí que é interessante o debate e vamos continuar a nossa luta e a nossa peleja, né? Nesse ritual desse mundo pandêmico para um mundo normal. Vamos esperar. Eu sempre, quando eu me despeço, quando eu tenho esse momento final com vocês, de fechamento, eu fico sempre lembrando se eu estivesse presencialmente com vocês, né? Daria uma boa noite, daria um olhar, uma atenção, e vendo o movimento até das cadeiras, né? Como eu tenho saudade das cadeiras, o barulho das cadeiras, né? Vocês se levantando para ir, porque a aula terminou. Então, aqui já é ruim, porque alguns vão saindo e eu nem vejo barulho das cadeiras, né? Eu não vejo barulho de nada. E estou com saudade do barulho até das cadeiras. Mas isso terá seu tempo. Boa noite para todos e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau. Tchau.